Vocês podem se assentar que eu vou dar uma pequena ilustração para vocês não ficar cansados com aquele senta, levanta, né? Hoje iremos tratar uma pessoa que muitos nunca ouviram falar, uma pessoa que de repente leram, passaram, mas não deram a devida importância. Mas eu creio que o Senhor vai falar no seu coração como falou no meu. Porque quantas pregações você já ouviu aqui a respeito de Noé, que ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi ali e construiu aquela arca, por muitas vezes chamado de louco, e dentro daquela arca entrou sua família e os animais que assim o Senhor colocou. A respeito do dilúvio, quantas pregações você ouviu falar de Abraão, que também ouviu a voz de Deus e falou: saia da tua casa, da parentela, no meio da tua parentela, e vá para o lugar aonde eu te mostrarei. De Isaac, do sacrifício de Isaac, que Deus fala para Abraão: me dê o seu único filho em sacrifício. Abraão tinha uma fé inabalável, por isso que ele é o pai da fé. Talvez você, quando leu essa passagem, não percebeu algo, que quando ele chega no pé do monte, com seus serviçais, com o menino, com o jumento e a lenha, o servo perguntou para ele: Senhor, e aí? Ele falou: nós vamos subir, nós vamos sacrificar, aleluia, e depois nós voltaremos. Ele não falou que ele ia voltar sozinho, porque ele já sabia que Deus ia fazer algo pela fé, como tem feito na nossa vida, na tua vida. Você já ouviu pregações sobre essa? Você já ouviu pregações sobre Jacó, que pegou a primogenitura do seu irmão, e seu pai abençoou a ele em vez de Esaú? De Jacó, que lutou a noite inteira com o anjo, e o anjo o feriu, deixando ele manco, mas ele não largou o anjo. O anjo pediu para ele largar: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E ele foi abençoado, seu nome de Jacó passou por chamar Israel. Você já ouviu pregações, até no dia de hoje, falando de Davi, aquele jovem que estava ali no pasto, cuidando da ovelha do seu pai, onde seus irmãos o chamavam de arrogante, de prepotente. Ele foi ungido como rei. Ele matou um urso, matou um leão e matou Golias. Quantas pregações você ouviu falar desses homens tão importantes, esses homens que se destacaram, e vários outros. Eu dei alguns aqui exemplos, mas eu tenho certeza no seu coração que muitos estão aqui, muitos não ouviram falar desse personagem, talvez não ouviu nenhuma pregação. Eu não quero ser aqui soberbo, prepotente ou melhor do que ninguém, mas foi a mensagem que o Senhor, o Espírito Santo, colocou no meu coração para falar ao povo dele nesta noite. Um homem, fora os profetas, foi o primeiro homem a se encher com o Espírito de Deus. O homem que foi capacitado por Deus. Um homem que muitos de nós, muitos pregadores, não dão a devida importância, poucas pregações, poucas vezes ele é citado, mas foi um homem de tamanha capacitação por Deus. Abre a tua Bíblia
em Êxodo 31. Eu vou apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, ou para aqueles que leram, mas nunca prestou atenção nesse homem. Êxodo 31. Em alguma Bíblia fala os construtores, mas aqui fala a escolha dos artesãos do tabernáculo. Êxodo 31, verso 1, que fala assim: disse então o Senhor a Moisés: escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel quer dizer na sombra ou na proteção de Deus. E enchi do meu espírito, o Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que execute tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os utensílios da tenda. Depois, mais para frente, se vocês quiserem ler, você vai ver tudo aquilo que Deus pediu. Amém? Esse é um homem, esse é Bezalel. Talvez você nunca ouviu falar dele, talvez vocês nunca foi apresentado. Mel, por favor, põe aqui a imagem, a foto. Apaga um pouquinho a luz aqui. Presta com atenção. Olhe com bastante atenção o detalhe. Que trabalho que foi. Como Deus capacitou esses homens. Como Deus instruiu tudo de maneira para ficar desse jeito. Tudo ali bonito, em ouro. Tudo ali, ó, perfeito. Tudo minucioso. Tudo é isso aí. Olhe e viaje. Viaje na história, olhando essa arca. Olhe, viaje para dentro de você. É essa capacitação que Deus fez em você e em nós. Você não é obra do acaso. Eu e você não somos obra de acaso. Deus nos escolheu. Ele nos capacita. O mundo fala que não somos nada. O mundo fala que nós não temos capacidade. Mas Deus fala nessa noite: você é meu, você é meu filho. Aleluia, amém. Agora eu quero ler aqui, senão vai ficar ruim. Presta atenção. Disse então ao Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel. Na outra tradução, eu o chamei pelo seu nome. E eu o enchi do Espírito, do meu Espírito. Esse Espírito que está em você, esse Espírito que está em mim, esse Espírito que está em nós, Ele chamou a todos nós para fazermos a obra dEle com excelência. Com excelência. De repente, muitos têm falado: eu não sei fazer, eu não sou digno. Ele te chamou, você é meu filho. Abre a tua Bíblia aí, eu coloquei aqui, estou até antecipando, em Jeremias no capítulo 1.
antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta de nações. Antes de você e eu nascermos, ele tinha um propósito. Antes de eu e você nascer, ele tinha uma capacitação para cada um de nós. Cada um é capacitado em algo. Mas muitos ficam pelos cantos. Muitos não reconhecem o que Deus fez. E mais uma vez, abre o teu livro, a tua Bíblia, em Salmo 139, no verso 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Aleluia. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entristecido, como nas profundezas da terra. Esse é o Deus que te chamou, que me chamou. Esse é o nosso Deus, aleluia. Abre a tua Bíblia em Efésios. Oh, aleluia, Senhor. Efésios 1. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nada é nosso, tudo é dele. Ele nos deu sem nós nos merecer, sem ser merecedor de nada. Pare de choramingar, para de ficar pelos cantos, para de falar que você não é ninguém, você não ser, você é alguém. O Espírito Santo habita em você. Para de ficar com mimimi, chorando. Realmente, muitos jovens estão sendo atacados. Muitos pais e muitas mães e falam: isso não vai dar em nada, isso é um vagabundo, isso vai ser um qualquer. Não leve isso no seu coração, que Deus está te falando nesta noite. Se você está carregando esse peso, e vem com esse peso há muito na sua vida, o Senhor fala: você é meu, eu te chamei, eu te criei, você é admirável. Aleluia. Não dê atenção à voz do mundo. Bezalel, eu citei vários homens. Quantos aqui ouviu falar de Bezalel? Esse homem capacitado, que o Senhor encheu do seu espírito e o capacitou. Aquilo que você faz lá no teu serviço, aquilo que você foi chamado para fazer lá, já foi falado aqui. Sirva o teu patrão como você sirva a Deus. Faça o melhor naquele lugar. Se destaque naquele lugar, porque você é um servo, uma serva do Senhor. Não fique reclamando, não fique murmurando. Que trabalho foi esse? Mas o Senhor ainda fala mais. E eis que eu coloquei alguém ao seu lado. E Ele está colocando, tem colocado alguém ao seu lado para te amparar, para te ajudar. Ele colocou a Eliabe, e colocou todos os artesãos, e os capacitou. Esse é o Deus que nós servimos. Aquele Deus que eu falei quando abriram aqui no culto, quando falaram no lugar da água de Meribá, do lugar onde Moisés, Deus falou para ele conversar com a rocha, para ir bater na rocha.
Ele foi lá e saiu água daquela rocha porque o povo estava murmurando. O povo no deserto passou pelas águas de Meribá, uma água amarga. Ele jogou água ali, e a água é doce como hoje. Esse é o Deus que ainda realiza os seus milagres. Eu vou sair da Deus eterno, que eu vou naquele lugar que tem aquele homem ali que é usado por Deus, que opera o milagre. Ele não opera nada. Quem opera é Jesus Cristo. Eu não estaria aqui se não fosse por Ele. Por mim eu já estaria gaguejando. Que é difícil estar aqui. Mas eu estou fazendo a vontade dEle, não a minha. E eu não imaginava ser um pastor. E não me acho um pastor. Mas Ele me capacitou. Agora eu tenho que fazer com essa capacitação o quê? Me aprimorar. Mais e mais. Não é para ficar na mesmice. Deus usou Bezalel. Como fala aqui, ó. Eu enchi do Espírito de Deus, dando destreza, habilidade e plena capacitação artística. O homem, o artista, cheio do Espírito de Deus. Um servo, uma serva, cheio do Espírito de Deus, que eu vou falar algo daqui mais para frente. O seu trabalho, o que você faz aqui, o que nós fazemos aqui, aquecer naquela portaria, aquecer nessa portaria, aquecer ali no staff, ou na cozinha, aquecer pegando papel aqui, ou que coisa, é valoroso para Deus, porque você está fazendo para Ele. Não menospreze o teu chamado. Se Ele te chamou, se Ele falou que nos chamou antes da criação do mundo, é que Ele tem algo especial para cada um de nós. Felizes somos nós que o Senhor nos escolheu. E quantos já se foram, e quantos irão sem ter essa presença do Senhor. Valorize isso. Valorize o que tem sido ministrado aqui nesse altar. Capacidade artística para desenhar, para executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Assabe, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei artesãos para que executasse tudo aquilo que ordenei. Se você for ler aí, até o capítulo 39, você vai ver as coisas maravilhosas que esses homens fizeram. Então, meu irmão, minha irmã, não fale que você não é capaz. Não fale que você não pode. Não fale que eu não sei fazer. Não fale isso ou aquilo. Eu sou vamos falar assim, um analfabeto de internet. Mas se tem uma ferramenta de bom uso para quem sabe usar, é a internet. Eu não sei fazer um arroz e feijão. Busca lá. Eu não sei fazer uma carne, busca lá. Eu não sei fazer um bolo. Busca lá, porque tem muitos casamentos. Muitos casamentos sendo destruídos. Porque a mulher fala que não sabe fazer nada. E maridos que vai quebrar a mãozinha dele, ou a unha dele que ele pintou, por lavar a louça. Porque esse dia mesmo, fui cortar meu cabelo, tá lá o cara fazendo a sobrancelha. Aí fez um risquinho aqui e acolá. Aí o camarada fazendo pé e mão. Problema dele. Mas para ajudar a mulher em casa não pode. Dá uma pilha de louça. A mulher saiu para trabalhar junto com ele. E dá uma pilha de louça. As coisas são divididas. Ainda mais agora.
Aluguel tudo caro. Tudo caro. As coisas tudo caro. A mulher tem que ajudar o homem. Mas está um tal de homem ser agora a dona de casa e a mulher só vai trabalhar. Que misericórdia. Eu não nasci nesse tempo, eu não fui criado desse jeito. Eu não aceito isso. O Deus me capacitou. Eu jovenzinho, eu fui para o Senai. Fui aprender o meu ofício ali. Porque eu não queria aquilo. Eu queria ser das Forças Armadas. Eu queria servir o meu país. Mas um tampinha, um baixinho, ainda fui morar no município não tributário, que todo mundo era recusado. Eu fui procurar o tiro de guerra. Quase que eu saí com um pontapé a linha aqui. Meus amigos que moraram perto de mim aqui na Água Funda conseguiram, eu não. Mas amém. Eu fui procurar outra coisa que estava no meu coração, era ser mecânico. Mas um dos melhores mecânicos, para a glória de Deus, não para a minha glória. Eu fui estudar. Brabo, como o Sirilanata, que muitos sabem, como eu era. Fiquei suspenso por causa de briga durante um ano. Mas eu não desisti durante esse um ano. Eu fui fazer controle de medida, desenho mecânico, instalação. Até que me perdoaram. Eu voltei a estudar. Fui ser ajustador. Fiz tornearia. Fiz fresa, fiz retífica, queria ser um ferramenteiro, mas a preguiça impediu. Todos desenho mecânico. Ele falou que de desenho aqui. Esses dias eu estava falando com o irmão Anderson. Para nós mecânicos tem um livrezinho chamando Cacilas, o pai dos burros. Que tudo que o mecânico quiser, tem naquele livro. Hoje, baixa de graça na internet, mas naquele tempo eu paguei caro. Comprei ali aquele livro e 2 paquinhos que eu tenho até hoje. Um de 150 e um de 200 milímetros. Mas eu me tornei um dos melhores mecânicos de uma firma onde eu trabalhei por 23 anos. Porque eu sempre quis fazer as coisas melhores possível. Porque os aparelhos domésticos que hoje nós compramos, que usamos, quando quebra, reclamamos. Então, cabia a nós mecânicos deixar as coisas perfeitas. Não sei qual é o teu ofício. Não sei qual é a tua profissão. Mas uma coisa eu sei, se você tem ela hoje, foi porque você, assim, Deus colocou no seu coração. Um eletricista, um encanador, um prestador de serviço, em trabalhar no escritório, um cabeleireiro, uma cabeleireira, uma manicure, tudo nessa área aí. Faça o melhor. Faça o melhor. Somente quem presta serviço, faça o melhor. Faça o melhor, que de repente foi falado aqui numa reunião. Mas a melhor coisa é o boca a boca. A melhor coisa é o boca a boca. Que você fez aquilo ali, aquele penteado, sei lá como é que fala, aquelas coisas, aquela luzes, sei lá. Eu não sei, não entendo nada disso. O boca a boca. O boca a boca é o melhor testemunho seu. Você que é um eletricista, faça o melhor. Toda a área da sua vida que você trabalhar, faça o melhor, como estivesse fazendo para Deus. Não menospreze o teu chamado. Às vezes não consegue, mas Deus fala aqui que levantou e vai levantar pessoa para nos ajudar. Ele vai capacitar pessoas, como Ele nos capacitou para hoje sermos pastores, sermos um diácono, obreiro da casa do Senhor. Então não menospreze o seu chamado. Esse homem que muitos não conheciam, Bezalel, olha o trabalho dele, olha a perfeição, olha a destreza, o carinho, o amor, a alegria, o prazer em fazer.
que ser assim conosco. Aqui na casa do Senhor, tem que ser assim. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, tem que ser dessa maneira. Seja fiel, seja obediente. Às vezes muitos estudam, faz faculdade, numa área que não gosta, mas fez. Depois, até muitos que eu conheço, já largaram sua faculdade hoje e trabalha com hambúrguer, trabalha com um monte de coisa, mas mesmo assim faz com excelência. Nada é em vão, meu irmão. Mas pastor, o senhor quer chegar aonde? Se o senhor falou de Abraão, falou de Noé, o senhor falou de Davi. Acho que esqueci de falar de Moisés, que ouviu o chamado, que é o libertador, libertou o povo do Egito. Agora o senhor vem com Bezalel, sim, porque tem palavra na Bíblia, passagem na Bíblia, que muitos passam por cima, muitos não olham, muitos não dão o devido valor, mas tudo que está ali são um manual para mim, para você, para a nossa vida. São os homens importantes que passaram ali, homens cheios do Espírito Santo. Então valorize o teu chamado, valorize aquilo que Deus pôs para você fazer. É no louvor, faça os melhores louvor com a sua voz. É para tocar, toque na melhor perfeição. É para limpar, limpa. O que for fazer, nada, pode ter certeza, nada vai te rebaixar. Nada, valorize. Tempos atrás, teve uma irmã aí, logo quando eu entrei aqui, o filho dela derrubou os negócios aí no chão da cantina. Eu falo, crente que ela pegar o pano, não, deixa aí, filho, que tem faxineiro aqui para fazer. Ô, vontade. Não vou terminar para falar. Nós somos servos do Senhor. Quantas pedradas tomei, quantas acusações. Senti aqui, mas estou caminhando até o dia que o Senhor quiser, porque eu valorizo de onde foi que Ele me tirou, do caminho de morte, do lamaçal, da sujeira onde eu me encontrava. Ele fez algo novo, está fazendo algo na minha vida. Então valorize o teu chamado. Não saia daqui da mesma maneira que entrou. Assim como Bezalel foi capacitado, cheio do Espírito Santo, você e eu somos capacitados pelo Deus soberano. É Ele que nos capacitou. Ele, como foi falado, aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso escudo. É nele que cremos e confiamos. O mundo pode falar um monte de coisa. Você não vai consertar o mundo, eu não vou. Não fique choramingando pelos cantos, dizendo mais uma vez que não é alguém. Você é assim. Eu e você somos filhos de Deus, o Filho de Altíssimo, capacitado por Ele. Eu vou contar uma historinha para encerrar aqui, senão vai muito longe. Pronto. Em 1934, eu não era nascido, nem você, numa cidadezinha dos Estados Unidos chamada Charlotte,
Havia um pregador chamado Mordecai Han, que estava pregando numa tenda, que não tinha muitos lugares igual esse que temos aqui hoje, um tempo físico. Era em tenda. 2 jovens estavam passando, ouviu? Hã? O que é isso? Hã? O que é que ele está falando ali? Hã? O que é que está acontecendo ali dentro? Esses 2 jovens, por cerca de 14 anos, entrou. Estava assim, abarrotado de gente. E o pregador sendo bem usado, usando uma palavra cheia do Espírito Santo. E o jovem olhou, não tinha lugar. E ele foi sair. Eles foi saindo. E um porteiro, um diácono, um obreiro. Ei, aonde vocês vão? Por que vocês estão saindo? Estamos indo embora que não tem lugar. Na minha escala, vocês não vão sair daqui. Na minha escala, que estou na portaria, vocês não vão sair daqui. E ele, com educação, foi pedindo para um para outro, se ajunte aqui. Ele arrumou 2 lugares para aquele jovem. Um porteiro, preste atenção, um porteiro, um obreiro, que muitos têm chamado para ficar ali embaixo, ou aqui, não valoriza, não dão o devido valor à sua escala. Mas naquele dia, aquele porteiro, preste atenção, arrumou lugar para aquele jovem. E ali aquele pregador, Mordecai Han, pregando. E a certa altura aquele jovem levantaram a sua mão e o aceitou Jesus como o único salvador da sua vida. Esse jovem, o primeiro jovem, Billy Graham, para quem não conhece, um dos maiores pregadores de todo o mundo. Billy Graham. E o outro, é Graham Wilson, que o ajudou em todas as peregrinações de Billy Graham pelo mundo, o ajudando na sua obra missionária. Aquele pregador não tinha programa de rádio nem de televisão, como lá na frente Billy Graham teve, que andou por vários países, mas não foi aquele pregador. A pessoa foi aquele obreiro que eu falei o nome do pregador, falei o nome de Billy Graham e seu amigo, mas aquele obreiro não se sabe o nome. Que na minha escala vocês não vão embora. Ele não mudou o mundo, assim como nós não podemos mudar, mas ele mudou o mundo daqueles 2 rapazes. Aleluia! Faça com dedicação, com amor. Toda vez que tu sair da tua casa, venha para a casa do Senhor, já louvando, adorando, que muita gente está no carro, do lado de um colega ou no ônibus, não fala nada, vem com a boca fechada, não ouve um louvor, não comenta de uma pregação passada, ou como é que vai ser hoje, vem calado e volta calado. Tem oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas e não fala. Aquele porteiro fez toda a diferença. Façamos eu, façamos vocês, façamos nós essa diferença. Deus nos chamou com um propósito. Ele nos capacitou. Ele nos esculpiu, nos deu destreza, para que nós viemos fazer o ID aí fora. Então nesta noite, eu creio que através da vida de Bezalel, o homem cheio do Espírito Santo, foi uma pregação que eu tenho certeza, rápida, que você não vai sair da mesma maneira que entrou, se você
Pelo menos prestou atenção naquela imagem que eu coloquei aqui. Faça a diferença aonde você estiver, aonde você for. E mais uma vez eu vou falar para vocês. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Porque é feio quando me chamaram disso. Quando eu estava querendo namorar, deixa pra lá. Faça a diferença onde você for. E mais uma vez eu vou falar, você é um ser. Você é alguém. Você não é obra do acaso. Se você leu, volte a ler de novo. Assim como ele chamou Jeremias e designou a ser profeta, assim ele nos chamou para fazer a obra dele. Com alegria, com prazer, com determinação, com obediência, com zelo. E além de tudo, ser fiel a ele em todas as áreas da tua vida. Que você está abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. E aonde você estiver, você será uma pessoa abençoada. Você será um abençoado. Como o Deuteronômio fala, você não vai correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão te alcançar. Basta ser fiel. Basta ser obediente. Ouvir e ter discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe você nesta noite. Não adianta rabiscar. Não adianta escrever. É como Deus quer. Eu creio que Deus falou no seu coração como falou no meu coração. Aplauda o Senhor. Adore o Senhor com as tuas palmas. Amém?